Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso Conversas no Instagram de hoje. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com um amigo querido, o Eduardo Tambasco, o Duca Tambasco. Vocês conhecem muito bem o artista e eu conheço o amigo de coração bonito e sincero e de generosidade. Então eu queria muito que vocês conhecessem esse outro Duca Tambasco que eu conheço. Então ele já deve estar entrando por aí. A gente acabou de se falar aqui. Muito bom que você esteja presente. A Ju está dizendo oi de novo. Oi Ju, de novo. Oi para todo mundo aí, viu? Que legal que vocês estão aí com a gente. Já estou chamando, Ju. E aí, Já tô Du? aqui. E aí, beleza, Zé? Beleza. Eu tô rindo porque tem uma galera muito de tietagem, assim, sabe? E aí a galera tava, olha, ele já entrou, chama ele. E aí, Ô, Du, a galera conhece em geral o artista, e eu tava falando antes de você entrar que eu conheço um cara com um coração generoso, eu conheço um cara sincero, e eu queria muito que eles conhecessem esse cara que eu conheço hoje, assim, sabe? Conhecer um pouquinho da intimidade do Duca Tambasco, cara humilde, que veio da periferia, inclusive, e que já marcou uma geração aí com a sua banda. Eu sei que ficar falando assim te constrange, mas é isso, cara. Você marcou uma geração e nem sei o quanto de consciência você tem isso. Talvez só quando você ficar velhinho que vai ter toda essa consciência. Como é que tá cara, de quarentena legal. aí, mano? Obrigado, mano. Obrigado, você que está sendo muito generoso. O pessoal vai acabar acreditando no que você está falando aí. É pra acreditar mesmo, pô. Como é que tá de quarentena aí? Eu queria que você falasse um pouco sobre seu processo criativo. Tá até difícil falar com você de você tá tão é, focado na arte, na sua música e como isso te ajuda a superar a quarentena. Como é que você tá de quarentena? Fala um pouquinho aí pra turma. Olha, eu descobri que o meu estilo de vida chama quarentena, entendeu? Eu, apesar de tudo isso, de certa forma, eu já trabalhava em casa, né? Então, o que é muito diferente você trabalhar em casa e você trabalhar em casa e não poder sair, né? E quando eu falo não poder sair, é respeitar as orientações da Organização Mundial de Saúde e simplesmente não colocar a minha vida em risco, a vida de outras pessoas em risco, da minha esposa, minha filha e tudo mais. O que muda, por mais que, em tese, eu já tinha o hábito de trabalhar em casa, o fato de eu trabalhar tendo que estar em casa, e por incrível que pareça, hoje com uma demanda absurdamente maior, porque como todo mundo hoje está se vendo na mesma condição, isso eu digo recentemente, tá? Recentemente, sei lá, de 2 anos para cá, que quando o G3 parou, né? A gente decidiu parar. Como hoje todo mundo está nessa condição, então as ligações, os convites para gravar uma música para alguém e tudo mais, elas começaram a pipocar muito mais. E eu me vi obrigado a coordenar isso de uma maneira aqui em casa. A Rafa, minha mulher, ela teve que. Ela, desde o primeiro dia, ou seja, desde o dia 13 de maio, ela já começou a fazer home office e já se viu aqui comigo e a minha filha, Naomi, também estava aqui nesse período, ficou quase 45 dias em casa aqui direto, porque a escola dela também parou logo na semana seguinte. Então, assim, eu era uma pessoa que durante a semana eu ficava, entre muitas aspas, solitário, logo eu tinha muito mais condições de focar no meu trabalho, sentar aqui no meu estúdio e sair gravando, chega um trabalho para gravar, dar atenção para os meus alunos no meu curso online.
Porém, com duas pessoas a mais em casa, a dinâmica da casa mudou. Para melhor, mas para uma coisa que eu me vi assim, repentinamente, tendo que, sei lá, tendo que preparar o almoço rápido, porque a Rafa tem uma hora de almoço, chamar a Naomi para vir almoçar, cobrar dela de fazer a lição que a escola está mandando, e, ao mesmo tempo, trabalhar com a música. E isso foi uma coisa que, para mim, levou, sei lá, levou coisa de 2, 3 semanas, ou seja, quase um mês, para me ajustar. Mas deu certo, nada pesado, assim, tudo muito tranquilo. Minha casa é muito de boa. Quem me vê no palco de rock, metal, tocando, pulando, dando É o mole. tiozinho, né? Minha casa é muito de boa, minha casa é muito sus, assim, a gente é muito silencioso, assim, a gente conversa tudo de maneira ponderada. Minha filha é um doce de pessoa. Então, assim, fora essa adaptação repentina, foi tranquilo. Não foi, não vou dizer que foi traumático. E, de fato, a música ela ajuda muito para mim. Porque outra coisa interessante que aconteceu nesse período. Eu faço música a vida inteira, né, Zé? Você tá ligado? A gente trabalha com isso muito tempo e tudo tem altos e baixos. Tem horas que você está num processo criativo explosivo, tem horas que você está num ostracismo absurdo. E nessas dinâmicas, nessas altos e baixos, nessas mudanças de dinâmica, de um tempo para cá, depois da pausa que nós demos, eu confesso que eu fiz muito pouco assim de, no que diz respeito à arte. Eu me foquei muito mais num lado professoral musical, porque Uhum. eu me vi com o meu curso online, que inclusive é a minha principal fonte de renda hoje, e, consequentemente, dando muita atenção para os meus alunos. Foi maravilhoso e tem sido maravilhoso no sentido de, tipo assim, organizar a minha técnica, organizar a minha música para poder lecionar. Uma coisa é você saber uma coisa que você faz a vida inteira, outra coisa é você ter pessoas na sua frente e falar assim, ó, é assim. E outra, explicar para as pessoas que você nem vê, entre muitas aspas, né? Porque uma coisa é o aluno tá na sua frente, você vai lá, pega na mãozinha dele e fala, não é assim, ó, posiciona aqui. Outra coisa é Uhum. você já levantar possíveis questionamentos, eu tive que fazer isso, levantar, sei lá, 30 possibilidades, 50 possibilidades de perguntas que o aluno possivelmente faria, mas ele não vai estar na minha frente para fazer, e me antecipar e desenvolver esse curso. E foi um desafio muito grande, foi muito bom. Porém, se por um lado eu foquei nesse lado professoral, o outro lado criativo, musical, eu acabei me vendo um pouco estacionado. Só que nas últimas semanas, eu adquiri um equipamento que eu estava precisando muito, que é uma interface de áudio. E, cara, é impressionante, Eu parece vi. besteira, mas... Pois é, uma interface de áudio nova me deu um... E eu comecei a gravar coisa, compus uma música, e isso tem sido muito gostoso. E calhou de vir nesse momento. Isso tem sido... Tem reacendido de novo essa parte criativa, de composição, de pensar em poesia, de resgatar aquelas coisas que a gente gosta, né, Zé? Eu e você, a gente gosta tanto. E tem sido Aham. bem gostoso. Ô, Du, você nem estava na pauta isso aqui, nem pensei nisso. Você nunca pensou em cantar, não? Você cantou bonito, cara, na música lá amanhã. Eu falei, cara, você é o vocalista, né, mano? Você nunca pensou nisso, não? Eu achei que você cantou Então, bonito pra Zé, caramba. então, acontece assim, eu sou muito inseguro com a minha voz, muito inseguro. Porém, conforme você vai envelhecendo um pouco mais, você vai ficando mais cara de pau. Você vai ficando Aham. mais dane-se, sabe? Tipo assim, você mesmo comentou, né? Que eu sou muito perfeccionista. E o perfeccionismo ele é um tiro no pé muitas vezes, né? Porque esse perfeccionismo ele acaba sendo algo que limita a gente, né? E nessa Uhum. brincadeira, justamente de chegar à interface nova, de eu começar a compor uma música e eu pegar o violão ali, o contrabaixo, programar uma bateria, um teclado. Daí eu peguei aqui o microfone e tal. Falei, quer saber? Vou cantar essa música. E eu comecei a cantar. E eu cantei essa música, cara. Eu vou ser bem sincero, eu gostei bastante do que eu fiz. Porque, assim, hoje, qual que é,
qual que é dentro do processo de aceitação por que que eu não cantava? Porque eu sempre mirava muito alto, mirava muito, sei lá, Uhum. mirava no Mauro cantando. E tipo assim, Sim, o Mauro é monstruoso, né? exato, e como a minha expectativa, o meu desejo é muito inatingível, isso acabava conspirando contra mim, de explorar o que eu tenho, entende? O que eu tenho, o que eu sou e tal. Eu falei, resolvendo isso na minha mente e tal. Falei, quer saber, bicho? Vou cantar e dane-se. E se gostar, gostou. Se não gostar, eu fiz, entende? E eu cantei, eu gravei a música, tá pronta. Eu só não lancei ainda e eu acho que eu vou lançar. Então, quem tá vendo a gente aí, em breve vai ter no meu Spotify, vai ter uma música minha cantada. Eu só não lancei ainda porque eu tô mixando e tal. E hoje ontem eu tive um problema com a minha máquina aqui, eu tive que levar ela para manutenção. E assim, eu até mixei, tá meio pronta, mas é aquela coisa, quanto mais você ouve, mais você vai refinando, vendo possibilidades do que dá para melhorar. Lembrando que mixagem e masterização é um negócio que você não termina, você abandona, né? Então, assim, eu já tô bem perto do meu processo de abandono. E jogar lá dentro do Spotify, assim, ó, pum, e sair correndo, entendeu? E se você olhar, você vai achar mais coisa para melhorar, é isso que você quer dizer, né? Exato. Entendi. Ô, Du, só dando um toque pra galera, que aí lá pro final da live a gente se torna um pouquinho mais democrático, porque fica um monte de comentário, a gente se perde aqui falando e as letrinhas subindo, entendeu? Aham. Ah, ô, Du, na Ô, saudade. Zé, eu vou ser bem sincero, essas letrinhas subindo, elas nem me incomodam, mas Ah, pode guardar os comentários aí, mas elas nem me incomodam porque meu óculos, assim, eu tenho uma visão aqui e uma visão aqui. Então, assim, eu tô olhando para você, então aqui tá tudo embaçado. Então, bicho, eu nem leio. Então, então libera. para eu ler, eu preciso baixar. Então libera a galera aí, libera geral. Libera. Eu só não vou poder, eu só não vou 13 de março, a Rafa comentando que 13 de março, eu falei 13 de maio. A Ah, gente tá. se auto-quarentenou 13 de março, é verdade. Entendi. Logo, gente, eu só não vou. Provavelmente vocês vão comentar, eu vou acabar não conseguindo ler, porque minha visão, ó, para perto é terrível. Ô, Du, a saudade é um negócio muito estranho que faz com que a gente queira viver no presente, no futuro, algo que a gente já viveu de bom, de experiências boas. A saudade é como se fosse pedaços de nós que ficaram no passado, diz Adélia Prado, como fosse migalhas. E eu Uhum. queria. Eu tenho uma cena sua que você nem lembra disso. Eu estava em 1996, se eu não estou enganado. Era em São José dos Campos, você foi fazer com a oficina G3, acho que Feira Gospel. E eu era um garoto, adolescente, tinha acabado de me converter, cara. Quando eu falo da sua generosidade, é porque eu era um garoto mesmo, e eu dei um jeito de driblar a segurança para chegar no camarim. E eu cheguei no camarim com a certeza de que alguém ia me tirar. E você, eu nem te conhecia, eu não imaginar que ia ser seu amigo um dia. Você me abraçou, você me colocou sentado, deu dos seus lanchinhos lá do camarim e autografou minha Bíblia. Mano, foi uma coisa especial essa coisa da saudade. Queria que a gente falasse um pouco sobre essa saudade. Tá com saudade da oficina? Tá com saudade da estrada? Ou não? Ou já superou? Como que é essa questão da saudade? E fala sobre algumas saudades que você tem aí na sua vida, sobre esse tempo percorrido. Afinal de contas, foram muitos anos de estrada, velho. Olha, Zé, saudade, você falou uma coisa, mencionando a Adélia Prado, né? Engraçado, eu tava compondo, eu tenho uma música parada, composta, num processo de composição onde eu tô falando sobre isso, sobre saudade, né? E eu coloco saudade como um lugar. Eu uso a seguinte alegoria para falar de saudade, que a saudade é um lugar que a gente é como se fosse uma pátria, é um lugar que a gente quer voltar sempre, entendeu? Então é engraçado, porque por mais que esse lugar chamado saudade, por mais que você passe, sei lá, é aquela história. Não sei se você já viu, você já presenciou isso. Você pode ter
sei lá, você tem altas reclamações sobre o Brasil, fica chateado, irritado com o Brasil, mas se você conhece alguém de fora, de outro país, e vem falar mal do Brasil, você fala, opa, peraí, não Aham. vem não. Então, assim, esse lugar que a gente sente falta, que a gente olha para trás e a gente sente falta, a gente tem muitas críticas e arestas de coisas para se resolver, coisas mal resolvidas nesse lugar, mas é impressionante, é a nossa casa, né? É um lugar ao qual a gente pertence, é um lugar que moldou a gente. A gente é hoje quem nós somos, é, baseado nessa estrada que a gente veio pavimentando, e essa estrada ela nunca é solitária. Pelo menos a minha nunca foi, ela sempre foi pavimentada com muita gente ao redor. E, e esse processo de pavimentação dessa caminhada, ele é um processo difícil, complexo, porque às vezes você quer nessa pavimentação, você quer, sei lá, você fala assim, bicho, vamos fazer algo, vamos fazer aqui um calçamento com, sei lá, com menos calçada e um pouco mais de área verde. Daí o outro fala, não, não, tem que ter calçada. E a gente vai debatendo, isso vai, ao mesmo tempo que é um processo natural e democrático, a democracia ela não é perfeita, mas ela é o melhor que a gente tem. Ele Uhum. também esse processo todo cria machucados, assim, feridas, e a gente vai se curando e pedindo perdão e se perdoando. E a gente chega hoje, a gente chega no hoje aqui, né? Eu, você, numa live, dentro de uma pandemia, isolados cada um na sua casa. Que potencializa toda essa saudade, né? Potencializa. Uhum. Talvez, se você me fizesse essa mesma pergunta há 2 meses atrás, sem a iminência de uma pandemia, eu possivelmente ia dizer para você assim, não, tô bem, tô legal. Porque eu não tinha um distanciamento forçado. Eu estava vivendo distante de pessoas com as quais eu convivi meus últimos 20 e tantos anos, e estava tudo bem, mas quando eu me vi forçado a estar distante de fato, assim, mesmo que eu queira encontrar com qualquer um deles, eu não posso, e eu sou chato, tenho sido chato nesse sentido. Eu não tenho relativizado essa questão como muita gente relativiza, eu tenho sido chato, porque eu acho que é uma questão de, cara, uma questão de disciplina mesmo, entende? De respeito mútuo, entendeu? Quando eu sigo uma orientação, eu respeito você, respeito todo mundo que está assistindo a gente e tal. E logo, o que acontece? Hoje, voltando ao assunto da saudade, eu me O pego assim, Jean, sim. o Jean Oi? tá sacaneando aí que te ama. O Jean. Pois é, olha aí, ó, eu chego no Jean. Nesse processo, tudo isso que você falou, eu chego no Jean. É um cara que, ele escreveu aqui, te amo, é um cara que eu amo, assim, falo assim, bicho, sabe, dá vontade de dar um abraço no cara, assim, um abraço gostoso, que é um irmão, assim, que a gente veio. A gente tem tanta história junto, sabe? A gente já se magoou tanto, a gente já se perdoou tanto, a gente já riu tanto juntos. Daí depois a gente se viu obrigatoriamente distanciados e depois, por conta de uma pandemia, potencializado. Hoje eu vejo o Jean aparecer aqui e falo, mano, que saudade desse Hum. cara, sabe? Que Saudade saudade de do dividir rancho do história. Tadeuzinho. Se o Tadeuzinho ver essa live, saudade daquele rancho do Tadeuzinho lá, que, pô, aquele rancho tinha história. O Jean, a propósito, olha que engraçado. Foi hoje, acho que foi hoje ou ontem. Eu vi que sempre que postam alguma coisa do oficina, me marcam e eu vejo todo mundo que me posta, me marca, eu vejo. E alguém postou um momento que tá eu e o Jean assim curtindo o palco, assim, eu já até sei qual que é a música. É a Uhum. música Não Ser. E é um momento que a gente faz uma parada juntos ali e a gente fica. Mano, é um negócio, a gente não se fala, a gente só se olha, a gente ri. E a gente divide aquilo. E, mano, que saudade, sabe? Isso dá saudade. E isso é uma lembrança boa, né? Ô, Du, você Ó, falou sobre o doutor democracia. Renato. O doutor Renato é um Ah, amigo meu aqui que treina judô comigo, jiu-jitsu, longa, longa caminhada no judô e no jiu-jitsu. Ele aqui, ó, eu tenho vontade de abraçar seu pescoço. Também os, existi. Os você tá se exercitando dentro de casa, não?
Cara, no começo eu até tava. No começo eu até tava. Eu tava descendo para a quadra do meu prédio e fazendo uns movimentos de repetição que existe no Gil e no Judô. Mas eu confesso que nas últimas semanas eu tô muito vagal, assim. Tô me sentindo até Uhum. dor nas costas. Preciso voltar a descer lá para a quadra e me exercitar. Ô, Du, aproveitando o gancho do Oficina, que as pessoas acreditam que a democracia é um sistema. E a democracia não é um sistema. A democracia é um exercício, cara. Porque de Uhum, todos os sistemas, a democracia, com todas as suas imperfeições, é o sistema que dá voz a todos, que é o menos autoritário. E o tema da nossa live é humanização como caminho, sabe? uhum, E em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surge numa resposta da União das Nações Unidas à ameaça do nazismo, cara, que era um negócio, não tinha um sistema mais opressor do que aquele momento em que houve uma lavagem cerebral e as maiores atrocidades no planeta surgiram disso. 70 anos depois, cara, a gente está com pensamentos tão retrógrados, tão parecidos com aquele de que você. Qualquer pessoa, não precisa ser muito bem informada, que vai lá num documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, vai ver. Cara, isso te assusta, velho? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você vê isso como uma desumanização, essa falta de respeito pela vida, falta de respeito para com a opinião do outro, essa tentativa de calar o outro, e para um artista, como é isso? Ó, pra gente que lida com a arte, Zé, a gente, o tempo todo, a gente já meio que, em tese, né? Em tese, a gente já deveria estar acostumado com a diversidade, com, com a pluralidade de vozes, né? Com os estilos musicais, com pessoas diferentes, com credos e cores e raças e etnias diferentes, tocando, inclusive a música nesse aspecto ela é maravilhosa. Às vezes você vai no YouTube e tem um grupo de pagode japonês. Os caras não sabem falar português, eles não sabem o que eles estão cantando, mas eles estão reproduzindo a língua portuguesa porque eles acham sonoro, eles acham bonito. E Muito eles lindo. começam a tocar aquele ritmo brasileiro, o samba brasileiro, e falar ali um português muito, sei lá, atrapalhado, porque não tem intimidade com a língua. E, cara, essa pluralidade é uma das coisas mais bonitas que existe, assim, na humanização. E a música, a música e a arte como um todo, ela faz parte desse processo. Não só faz parte, como ela é uma forma de sensibilizar e de humanizar as pessoas. Porém, é engraçado que, do mesmo jeito, em contrapartida, a gente vê, por um outro lado, hoje um processo, você falou sobre, ai, me fugiu a palavra agora, sobre democracia. Padronização, né? A falta de ouvir o outro, né? Não, mas você falou sobre democracia. E a Uhum. democracia, de fato, ela não é perfeita. A definição que você deu é muito boa mesmo. E ela não é perfeita, mas ela é o melhor que a gente tem. Ela não é um processo mais rápido e objetivo para quando você quer alguma coisa. Mas a democracia é o melhor caminho para a gente lidar com as diferenças, lidar com, com o contraditório. E isso faz parte, sabe? Dentro do campo democrático, dentro da briga democrática, faz parte, sei lá, o cara, vamos falar de religião. De repente, a religião cristã protestante, ela está ganhando um campo muito grande dentro de um governo e, sei lá, alguém de uma religião de matriz africana se sentir desamparado, se sentir jogado de escanteio e lutar para que ele também tenha espaço nisso. Ou, de repente, Uhum. ao contrário, de repente você vê a música de matriz africana ganhando espaço e de repente o E, cristão se e sente. também não é gostar, né, velho? Tipo, você não precisa concordar com o outro e nem gostar. É só uma questão de encontrar o limite do respeito, né, velho? Acho que isso Isso, que me exato. assusta um pouco.
sim, e o que mais, e nessa brincadeira, a democracia é o meio da gente, é o meio, e a política, a democracia e a política são os meios que a gente encontra da gente, bicho, chegar num denominador comum, e às vezes não chega, e tudo bem não chegar. E a gente vai Tudo vivendo bem esse não embate, chegar. e a gente, é exato, e a gente, o que não dá é fácil, é só você fazer a negativa da coisa. Imagine nós, cristãos, protestantes, dentro de um governo autoritário do Islã, por exemplo. Como que a gente ia se sentir aqui no Brasil? Um governo autoritário, Alá acima de todos, e a gente Alguns sendo dos cada nossos vez mais. irmãos na fé estão sofrendo isso do outro lado do mundo, cara. Exato, exato. E a gente se vendo calado, a gente se vendo limitado nas nossas crenças e a gente se vê. E a gente. Imagina, é só fazer esse exercício. Eu não, eu, sinceramente, eu seja, sendo bem honesto, eu não quero isso para os meus irmãos de qualquer tipo de religião, de matriz africana, ou budista, ou hinduísta, ou muçulmano. Eu não quero isso. Eu acho que o Estado laico ele é a melhor, é o melhor que temos, inclusive, para que esses respeitos eles façam que a gente coexista, né? Existe até uma música, não uma música, desculpa, é um show do YouTube onde o Bonovox ele fala demais, isso já há muito tempo, ele falava sobre o conceito da coexistência. Ele não está falando sobre o que muita gente, muito evangélico, morre de medo e se ofende quando fala em que os católicos têm muito, nós estamos fugindo das palavras, mas é uma mistura de credos, né? O medo dos evangélicos, ele não está falando sobre isso. Ele está falando, bicho, a gente está falando em coexistir. Eu coexisto contigo, eu não preciso concordar com você. Eu não preciso concordar com a tua religião, mas eu coexisto com você e eu respeito você para que você tenha os seus espaços. Mas o problema hoje é que as pessoas elas estão se vendo seduzidas em calar a voz dos outros, calar o contraditório, não Como aceitar o se gay, não isso de aceitar. alguma isso isso de alguma forma gera uma espécie de padronização. Então que todo mundo Uhum. precisa ser igual, com o mesmo corte de Isso, cabelo, gostando das isso é mesmas uma, isso cores. Zé, isso é um processo de. Isso é conhecido como eugenia, onde as pessoas. Onde um tipo de pessoa, um tipo de credo, um tipo de, de sociedade, de parcela da sociedade é colocada como o padrão. Ou seja, qual que é o padrão? O padrão é homem hétero, Voltou. Voltou, Du. ali, o Will até falou assim, ecumenismo, exatamente, não, não é o ecumenismo, é a coexistência entre as religiões. Então, assim, Exatamente. voltando sobre a questão da eugenia, você mencionou lá a Declaração dos Direitos Humanos no fim da Em Segunda Guerra 1948. Mundial, Isso. exato, por conta do nazismo. Por quê? Porque o sistema nazista é um sistema eugênico. Ele, ele, Uhum. ele tinha, era um sistema de limpeza racial e não somente de limpeza racial. Era limpeza racial, era limpeza. Se uma pessoa, ela de repente, ela era improdutiva porque ela é deficiente física, limpa também. Ali era o ápice ali foi o ápice da eugenia. Só que, de certa forma, hoje, muita gente tem tentado reproduzir esse tipo de pensamento, ou não tentado, tem reproduzido esse tipo de pensamento, que ele vem de uma maneira mais velada e mais sutil, mas não tem muita diferença. Se o cara, se o cara é preto, ele é vagabundo e preguiçoso. Logo, qual que é a contrapartida disso? É o branco Ou bandido, né? trabalhador. Eu trabalhei com meninos de FEBEM. Você tá andando na rua, você vê um cara moreno,
se aproximando, um adolescente moreno, você já fica assim, mano, esse cara vai me assaltar. Tipo, inconscientemente a Sim, gente foi criando isso, né? a gente reproduz esse pensamento, exatamente. Consequentemente, a gente vai tendo um pensamento sutil e maligno de uma limpeza étnica, racial e social, onde a gente vai empurrando. Pô, meu, desculpa, se tem bolsonarista aqui, vocês me perdoam, não dá para defender esse presidente. Mas ele e os filhos dele, já há tempos, eles falavam que eles acreditavam que tinha que. É, pobre se reproduz demais, como se o seu Jair ele tivesse dois filhos só, né? Mas ele falava que pobre se reproduz demais. Então o jeito de resolver a pobreza no Brasil era esterilizar as pessoas, os pobres, para que aí sim, eles esterilizados, eles pudessem receber benefícios. Você acha que tem cabimento? Isso é um pensamento de eugenia, sabe? Então, assim, o Brasil hoje flerta com esse tipo de autoritarismo, esse tipo de padronização que você disse, onde o certo é o branco, conservador, evangélico. Então, assim, isso não é democrático, isso não é o lidar com o contraditório, sabe? E Eu dentro, acho. só para encerrar essa parte, dentro do que a gente estava falando sobre arte anteriormente, a arte, para mim, ela tem esse papel, inclusive, no caso da arte cristã, um papel profético de colocar o dedo na ferida, cutucar, mexer e protestar, e, e não só protestar, mas também denunciar, sabe? O papel de denúncia das mazelas que esses poderes andam fazendo com a criação de Deus. A criação de Deus não sou só eu e você que professamos a fé cristã. A criação de Deus somos todos nós, entendeu? É a Terra, a criação de Deus é o planeta, inclusive. O planeta, inclusive, o jardim, tudo que está aqui disposto para que a gente não, a leitura do Gênesis, a leitura errada do Gênesis faz com que a gente entenda o dominar sobre a terra como dominar e usar e pegar tudo, ao invés de esse domínio ser um cuidado, uma zeladoria. A gente não zela Uhum. pelas coisas de Deus, a gente não zela pelo nosso irmão, a gente não zela pelo planeta, a gente destrói tudo, a gente é muito maligno, a gente precisa, de vez em quando, a arte, ela tem de vez em quando não, sempre a arte tem esse papel de denunciar, porque se a gente acredita em Deus, a gente tem que denunciar isso. Queria puxar a sardinha para o seu lado, que o G3 já faz isso, esse papel profético há muito tempo. Me lembro de adolescente cantar Abra o ouvido do seu coração, o amor gera atitude. Lembra disso? Pô, isso é muito Exato. tempo. Pois é. E o Will, que também se manifestou aí, ele falou sobre a padronização da arte, né? E se tem uma banda cristã que não se permitiu ser padronizar, a gente percebe várias fases do G3, né? Tem a fase inicial, depois ela vai para uma fase mais pesada, aí entra o PG, aí fica uma fase mais pop, aí depois vem o DDG, que para mim é a fase, o ápice, assim, mano, o CD do DDG, CD não, né? Não tinha CD, já era Spotify, mas o álbum, se tivesse como gastar, eu gastei ali na minha vitrola, assim, tá? Mas esse papel profético e ao mesmo tempo de falar por meio da arte, porque a arte não é uma coisa a ser padronizada. Me lembrei de uma coisa, emendando os assuntos. A Adélia Prado fala que existe diferença entre beleza e boniteza. Porque as pessoas, a beleza, a boniteza é o padrão estético. Então, quando ela fala que boniteza é quando você olha para alguém e acha bonito, pelo padrão estético, pelas formas, sei lá, isso é boniteza. Mas ela diz que beleza é uma capacidade intrínseca à arte ou ao objeto da arte, que inclusive não é de domínio do artista, que é de transcender, que é de revelar o eterno, de revelar o sagrado. E que isso não está sobre o domínio do artista. Ele está escrevendo uma poesia, ou você está no seu processo de criativo com a canção, e você não tem domínio sobre. Um belo dia você grava alguma coisa e alguém fala, cara, eu fui tocado pela sua arte, eu vi Deus na sua arte.
Uhum. que é justamente essa coisa de apontar para o sagrado, sabe? E eu queria que você falasse assim, se você já teve essa experiência de alguém falar, pô, a sua vida, a sua música, né? Alguém falou que foi a trilha de casamento deles, alguém escreveu aí. Ai, que E se legal. você acha que está faltando arte no Brasil? Se é por isso que a gente está caindo nessa da padronização. Será que está faltando arte no Brasil? Está faltando poesia no Brasil? Está faltando essa sensibilidade da beleza, que as pessoas estão tão materialistas no aqui e o agora, vamos resolver os nossos problemas agora, e é na base da pancada, vamos resolver. Será que não está faltando arte? Fala um pouco disso aí. Eu acho, Zé, que não só está faltando a arte, como eu tenho suspeita dos porquês. Hoje, existe um negócio chamado algoritmo, que, de certa forma, ele meio que ele subverteu a arte, ele destruiu a arte de maneira, ou melhor, subverteu de maneira negativa mesmo, né? Sim, Por que que eu digo isso? Porque hoje um artista ele tem muito acesso a tudo que ele, aos números daquilo que ele faz. Antigamente, quando eu fazia CDs, quando a gente fazia álbuns e a gente lançava e gravava e vendia Brasil afora, a gente não tinha grandes acessos a isso. Eu falo da minha deixa eu área, né? atrapalhar rapidinho. Que ano que você entrou no G3, velho? 94. 94. 94. A gente não tinha acesso a isso. E vão me restringindo a música, que é o meu caso. E nesse caso, a gente fazia música que a gente achava que estava comunicando não só com as pessoas, mas especialmente com o nosso momento. Com aquilo que eu estava vivendo, com aquilo que estávamos vivendo. O que a gente compunha era sempre baseado nisso, uma vivência muito ali contemporânea, muito assim pontual e de uma comunicação direta e daquilo que estava muito dentro da gente mesmo. Hoje em dia, você faz, digamos que você faça um álbum, quando você lança esse álbum ele vai para as plataformas digitais. E nessas plataformas digitais, você tem condições de entrar e ver os gráficos de tudo, de tudo que você fez, música a música. Daí você vê música, sei lá, vou dar um exemplo para quem está ouvindo a gente, parece é assustador isso, gente. Você compôs uma música X, você sabe que aquela música X, uma pessoa, mais pessoas estão ouvindo essa música específica, na faixa etária de tal a tal ano, ou mais homens ou mais mulheres, Tô entendendo. e consequentemente você pensa assim, eu fiz 8 músicas, e tem aquela música que você acha maravilhosa, ela fala com você, ela é a sua verdade. Só que ela, nessas 8 músicas, lá nos seus algoritmos, lá nos seus analytics, ela é a 8ª música. Ela é a última de aceitação. E a que mais foi aceita é uma música que talvez você desse a mínima, assim, né? E nem fala, não é uma verdade, nem existe grandes honestidades com a tua verdade naquele período. Isso tudo que eu tô falando é hipotético, tá, pessoal? Uhum. Daí, beleza, daí você vai fazer um próximo álbum. Aham, que você vai fazer. Você vai mirar na que teve maior aceitação e não na sua arte, naquilo que você quer passar, porque os números estão ditando. Faz todo sentido. Exato, os números estão ditando, e não é mais a minha transpiração que está ditando aquilo que eu componho. O que está ditando são os números. É o meu desejo de ser aceito. É o meu desejo de que as pessoas gostem de mim. E isso vai corrompendo o nosso coração de uma maneira. Quantas vezes você já deve ter se visto olhando uma publicação sua e vendo quantas curtidas teve, se comentaram, se gostaram e se te criticaram. E quando criticaram, que alguém já falou, alguém até comentou aqui, e os haters chegaram. Bicho, hoje, de verdade, eu tenho um exercício de ignorar hater mesmo, assim, sabe? De ignorar, é um exercício. Eu sei que na sua pauta você até vai falar sobre isso, mas eu já me antecipo um pouco aqui de ignorar os haters, porque um que eles me fazem mal, outro que eles fazem mal para si mesmo, entende? Então, assim, falem sozinho. E a gente, durante muito tempo, ou melhor, nessa atual conjuntura tecnológica, onde o algoritmo ele dita as nossas vidas, a gente se vê, mais uma vez, se padronizando para quê? Para ser aceito, para que gostem da gente. E isso eu não estou entrando nem no mérito da questão de vender mais, ganhar mais dinheiro.
Eu estou entrando só numa questão da aceitação, autoestima e tudo A gente mais. está Então, falando isso que eu sobre a falo. possibilidade de se tornar um produto, de você Exato. exceder tanto a vontade do mercado, a vontade Uhum, do outro, de você um dia se anular e olhar para dentro de você e falar, cara, quem eu sou? Eu já não sei mais uhum, quem eu sou. Então, às vezes, vale muito mais a sua arte comprometida consigo, com as suas uhum, convicções, com a sua paixão, do que a arte comprometida com os números. Faz todo sentido isso que você está falando. uhum, E nesse sentido, o que você falou sobre os haters, inclusive alguns já deram as buzinadas aí, eu sou celebrante, sabe, Du? Eu não escondo isso. Eu estou lutando bastante sobre a questão da autoimagem e autoestima. uhum, E uma das coisas que a gente tem o risco é de a gente vender a nossa voz, a nossa imagem, a aceitação das pessoas. Uma uhum, coisa é você ser autêntico e ser agressivo, porque também é o oposto. Quando alguém quer se impor, e aí, não, eu sou assim mesmo, você tem que gostar de mim assim mesmo, e aí se impõe na agressividade. Mas outra uhum. coisa é você vai se anulando, vai se anulando, vai se anulando, e chega um momento que você perde a sua identidade porque você falou tanto o que as outras pessoas queriam ouvir e você se Uhum. perdeu sobre quem você é. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses processos que o artista vive no Brasil, e especificamente vocês como G3, que vocês foram muito corajosos ao se reinventar todos esses anos. Olha, isso que você falou sobre ir se anulando, isso aí, não porque eu tenho estudado jornalismo, tá, pessoal? Minha esposa, ela é jornalista, ela me ensinou essa tese jornalística que acho que não se restringe ao jornalismo, enfim, é uma tese da comunicação chamada o espiral do silêncio. O espiral do silêncio, basicamente, a grosso modo, é quando você se vê numa espiral onde você. Vou dar um exemplo. As pessoas sabem do meu posicionamento político. Elas sabem que eu sou um cara mais à esquerda, sempre fui e nunca escondi isso. Porém, hoje, os haters, eles são muito agressivos, eles são muito vorazes e eles são muito assim, eles vêm em bloco, é um negócio meio esquisito, assim, meio maluco. E, Inclusive, desculpa consequentemente, aqui falar que alguns parecem serem pagos, viu? Tem hora é, que o movimento é meio esquisito mesmo. é esquisito, sei lá, é meio robótico, né? Enfim. E isso muitas vezes assusta a gente. Digamos que você tem uma crítica para o governo atual. Você faz a sua crítica, bicho. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar de um outro exemplo. Vamos falar do governo Lula. Para ninguém ficar com raiva de mim, achar que eu só odeio o Bolsonaro. Não que Uhum. isso não seja uma verdade. Não, ódio é muito pesado, mas que eu não suporte aquela figura abjeta como presidente da nação. Voltando ao Lula. Lula lá, como fazendo a transposição do Rio São Francisco, colocando isso como uma coisa necessária, vai trazer luz para todo mundo, para o Nordeste, não sei o quê, e dane-se as populações ribeirinhas, dane-se as populações indígenas, e destruindo a fauna e a flora daquela região, sabe? E tudo em nome do progresso, entende? Daí eu pego e critico, falo, bicho, esse jeito que eles estão fazendo a transposição do Rio São Francisco está totalmente desrespeito com as pessoas, com os cidadãos brasileiros daquele pedaço de Brasil, em nome de um progresso, em nome de alguma coisa. Daí vem alguém e fala, cala tua boca, quem é você para falar do Lula, Lula lá, Lula 2027. E 27. E isso Uhum. me retrai. Daí eu vou lá e falo novamente, gente, tem pessoas perdendo suas plantações ali, perdendo a sua fonte de subsistência ali. Tem aldeias indígenas que estão tendo que migrar para lugares, enfim. Daí eu venho, Lula, daí eu me calo. Esse espiral do silêncio, sem notar, eu vou caindo num lugar por medo, por pessoas que não aceitam o contraditório e são extremamente agressivas, e elas vão colocando a gente nesse lugar onde a gente, por medo e por querer ser aceito, a gente vai se calando. E a gente, Zé, como voz profética, como voz dissonante, como uma voz que tem que se posicionar ao lado do oprimido, não ao lado do opressor,
A gente não pode aceitar esse espiral silencioso, onde querem, porque querem colocar a gente. E por vezes, eu confesso, por vezes eu me vi, eu vou falar de uma situação atual minha, assim, por vezes eu me via amedrontado com isso, porque, queira ou não, quando o G3 parou, eu não tinha mais fonte de renda. O G3 era o meu cachê, era a minha paga, era onde eu ganhava dinheiro, onde eu pagava o aluguel do meu apartamento, onde eu colocava comida em casa, pagava a prestação do carro, essas coisas que pessoas fazem, pessoas comuns fazem. E eu me vi preocupado, porque eu sempre fui combativo politicamente. Daí eu comecei a me auto-silenciar, com medo de não vender o meu curso de contrabaixo. Porque, pra você ter uma ideia, olha que loucura, eu já falei isso na live com o pastorzão essa semana. Acredita que aquele cara, Nando Moura, já ouviu falar Nando Moura? Sim, já ouvi O falar. Nando, o Nando Moura, ele já teve, assim, sei lá, o trabalho, ele já se deu o trabalho de entrar numa publicação minha e falar assim, não comprem o curso desse baixista comunista. Nossa, Eu meu fico, Deus do céu. pois é, eu vi aquilo e É falei, muito cara, antidemocrático isso. mas essa galera não tem democracia, eles querem calar o contraditório, eles não querem aceitar quem pensa diferente. E ao contrário, bicho, se você quer amar o bolsonarismo, ame. Tudo bem, eu só não concordo, mas não queira me calar por ser o contrário. É isso que a gente está conversando, Exatamente. Ô, tentando Du, aqui, de maneira educada, falar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Só concluindo, Zé, pode concluir. e, e nesse aspecto, por medo da minha subsistência, do meu salário, da venda dos cursos, de não trazer sustento para minha casa, para minha filha e para minha esposa, eu comecei a me ver silenciado. Até que um dia, até que um tempo atrás, eu vi o pastor Felipe dos Anjos. Cara, aquilo para mim foi assim, foi para mim, sabe? Ele falando assim, não lembro, mas em síntese era, bicho, se você tá se calando, você tá errado. Sim, sim, uma síntese bem simplória e pobre. Você Uhum. tá errado, porque você não pode se calar por medo. Porque se você é uma voz que representa pessoas que talvez estejam sendo oprimidas, e você se cala, e você se omite, cadê o seu posicionamento, a sua crença em Deus, a sua crença de que Deus vai te sustentar, inclusive se não vender curso, inclusive se a igreja não te aceitar como pastor te mandar embora? Cadê a sua crença em Deus, entende? Então nesse dia eu falei, cara, é isso aí, eu não vou esconder, cara. Quando eu tiver que criticar e falar, eu vou falar, entende? Eu nem sei se eu respondi a sua pergunta anterior direito, mas enfim. Cara, essa live é livre, a gente tem mais ou menos uma coisa para falar sobre humanização, mas isso aí faz muito parte de humanização, sabe, Du? Porque é o Sim, seguinte, cara, sim, é, é, como teólogo, eu tenho por teoria que o brasileiro, ele cria ídolos muito facilmente. E aqui vai um dedo na ferida dos evangélicos, porque os evangélicos sempre foram muito críticos dos católicos, porque era fácil taxar os católicos como idólatras. uhum, Mas os evangélicos colocam a sua esperança, colocam a sua expectativa de salvação em pessoas, e eles criam ídolos muito facilmente. uhum, O Lula, para mim, é um ídolo tanto quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro é um ídolo tanto quanto o Lula. E aí, nesse sentido, claro que eu não estou falando sobre o direita e esquerda, mas eu estou falando assim, sobre Zé, os para deixar evangélicos, de. desculpa, os Uhum. evangélicos criam ídolos como, que nem você falou dos católicos, os evangélicos colocam lá corrente dos 40 não sei o quê, 30 dias de não sei o que lá, sabe? Idolatra Tá, pastor toda hora, cara. Toda hora tá idolatrando um pastor. pois é. Então, assim, e quando a pessoa entra no processo da idolatria, ela fica cega, velho. Então, assim, Uhum, algumas das pessoas, eu vi aqui alguns haterzinhos aqui falando, e eles assim, já tem gente, tipo, querendo te calar, querendo nos calar, só porque a gente tocou num assunto que os incomoda. Não consegue uhum, ouvir e receber e falar, cara, o que eu tenho para aprender? uhum. Assim, eu aprendi com a Priscila Diakov da IBAB sobre escuta ativa. Porque Sim, você pode ouvir e não escutar, cara. Você pode estar conversando, mas já se preparando para falar outra coisa e sim.
não conseguir assimilar o que o outro, mesmo o outro sendo diferente, eu tenho algo para aprender. A gente aprende o tempo todo, eu aprendo com a minha filha, com meu filhinho de 2 anos. Então, ser um pouco mais compassivo, ser um cristão amoroso, cheio de compaixão, ouvindo, e até mesmo para se posicionar com sabedoria, mas sim se posicionar, você está muito certo, cara. Eu gostei muito, achei corajosa a sua fala, e eu acho que as pessoas estão precisando ouvir isso, sabe? Sobre ter esse respeito, esse acolhimento na fala do outro. E a Não, gente estava e falando outra, sobre arte, sobre como faltou a arte, acho que era isso que a gente estava falando. sim. Não, e outras, em toda essa história que você falou sobre a escutativa, né? É interessante porque, com certeza, uma pessoa que discorda veementemente da gente com raiva, ela provavelmente ela não está ouvindo o que a gente está falando, ela está Isso. concentrada no que ela está digitando. Ela, Uhum. ela não está ouvindo. Ela não ouviu absolutamente nada do que eu disse. Ela só ouviu Bolsonaro, não gosto. Daí ela pá, baixou o volume da minha voz e da sua voz na mente dela e começou a digitar vorazmente aquilo que ela quer impor. Então, assim, Uhum. para algumas pessoas é muito difícil chegar para mim, para o Duca, e falar assim, ó, pô, Duca, eu não concordo com você. Não concordo. Eu acho que o Bolsonaro é da hora, eu não concordo com você. Mas estamos juntos. Entende? E Uhum. por quê? Porque, tipo assim, como assim você. É o que você falou, já colocou a pessoa num patamar de Deus, sabe? Um patamar de ídolo. Porque como assim você ousa falar desse ídolo? Vê se Uhum. alguém aceita, algum cristão, ele fica impassível se alguém chega e fala assim, ó, Jesus era um filho da. Jesus era aquele. Pá, o crente não fica com Uhum. raiva, porque Jesus é a figura mais importante da nossa crença. É Como você sagrada tem para essa nós. mesma raiva, essa mesma voracidade, essa mesma raiva para defender um presidente, que você devia estar fiscalizando esse cara? Então, assim, alguma coisa está muito errada, entende? A gente. Aqui fica uma palavra honesta para você que é bolsonarista. Você tinha que estar fiscalizando esse cara. Você, tinha que estar, você, bolsonarista, tinha que estar lá no calcanhar dele, criticando ele, as posturas que ele fala, aquilo que ele. Enfim, a não ser que você concorde 100% com o que ele está falando. Daí, enfim, Uhum. é o contraditório. Ô, Du, o nosso papo foi muito legal e a gente tinha outras coisas para falar, mas eu gosto de deixar as pessoas com gosto de quero mais, sabe? Uhum. E a galera está se manifestando muito bem, só que a gente tem aí, sei lá, mais uns 7 minutos. E aí eu Certo. queria falar uma expressão que eu sei que você conhece bem, e eu queria que a gente deixasse uma palavra de esperança a partir dessa expressão. E a expressão é reino de Deus. É reino Uhum. de Deus. Nesse processo de humanização, como a gente qual é a nossa oração nesse momento para que Deus, o que que a gente espera que as pessoas vejam em nós, que de alguma forma, diante do povo de Deus, nós representamos algo, né? Você como um músico que fez história há tanto tempo, eu como um pastor, fala um pouco sobre o reino de Deus, vamos tentar trazer uma palavra de esperança aí para a galera. Olha, para mim o reino de Deus é um lugar que cabe todo mundo. É um lugar acolhedor, é um lugar para, para os feridos onde a gente se apoia mutuamente. O reino de Deus, para mim, uma experiência onde eu não sou perfeito e eu sou falho e o Zé, em algum momento, pode estar melhor do que eu, ele pode estar mais bem resolvido do que eu. E é nesse momento que o Zé me puxa, ele me acolhe, ele me espera. O reino de Deus é um lugar de espera, de esperançar, mas não de esperança exclusivamente, mas de esperar o outro, de esperar o irmão que está num ritmo diferente. O reino de Deus é um lugar onde eu tenho talvez um projeto, uma ideia, algo maravilhoso que vai beneficiar muita gente, vai trazer muita gente para perto para ter uma vida digna e eu
quero porque quero fazer isso, mas eu olho para o Zé e o Zé, de repente, ele está num momento onde ele precisa de mim. E ele está carente, ele está chateado, ele está se sentindo só, se sentindo fraco. E eu paro todo esse projeto megalomaníaco, paro tudo para trazer o Zé para perto de mim. E se o Zé não conseguir vir para perto de mim, eu vou para perto do Zé e me espero. E se acontecer a mesma coisa comigo, eu tenho certeza. Eu faço tudo isso por quê? Porque eu sou muito legal? Não, eu faço isso porque eu tenho certeza que o dia que acontecer comigo, o Zé vai fazer a mesma coisa. Ele vai me esperar quando eu estiver devagar. Ele vai me colocar nas costas, me dar suporte, me levar. Quando ele não aguentar mais me suportar, ele vai sentar comigo ali num cantinho, nessa estrada que a gente está pavimentando junto, e vai sentar e vamos os dois sentar ali, descansar, tomar uma água, esperar, recuperar o fôlego, para a gente seguir juntos. E essa estrada, bicho, ela cabe todo mundo. E não tem essa de, que nem a gente ouviu durante muito tempo, a porta é estreita, a porta é larga. No que eu quero dizer sobre o reino de Deus, a porta é larga, ela cabe todo mundo, mas não no sentido do pecado, como a gente sempre Uhum. ouviu muitas vezes, né? Que a porta é larga. Não, no sentido de que cabe todo mundo, cabe eu, cara. O reino de Deus cabe uma pessoa que nem o Duca, um lixo, um traste que nem o Duca. E o reino de Deus me espera, ele me envolve e ele tem paciência comigo. Então, assim, Uhum. se você está ouvindo a gente, está me ouvindo, eu queria te convidar a fazer parte desse reino, nesse sentido de vida, no sentido que a gente se espera mutuamente, a gente se suporta mutuamente, a gente puxa a orelha em amor um do outro mutuamente. Ah, Eu acho que uhum. esse é onde cabe todo mundo, e é isso que eu acho que eu poderia resumir. Ô, Du, E você, Zé? eu queria muito que as pessoas te conhecessem. Esse Du aí, para mim, reino de Deus é um reino de amigos. O Senhor Isso Jesus aí. disse para todos os seus discípulos: eu já não chamo de vocês de servos, eu tenho chamado vocês de amigos, porque cabe todo mundo aqui no meu coração. E Amém. reino de Deus, para a gente ser amigo, a gente precisa suportar o outro em amor, como você falou, e é aceitar a mazela do outro, é aprender a perdoar e a ouvir o outro. Eu acho que a palavra hoje que eu gostaria de deixar é ouvir, acolher, parar de se justificar. Quando alguém está falando algo para você, não se justifique. Acolha primeiro. Talvez se num segundo momento você acha que deve se justificar, depois de um processo reflexivo, faça isso, mas tenha um coração aberto a ouvir. A Bíblia fala sobre o homem ser pronto para ouvir e tardio no irar-se. Eu estou muito feliz, cara, porque eu acho que eu tinha mandado uma pauta para o Du hoje à tarde e a gente não conseguiu chegar na metade dela. Mas o objetivo, mas o objetivo que era que as pessoas conhecessem o seu coração, o por trás do artista, que eu sou muito fã, eles conhecessem como se a gente estivesse no rancho do Tadeuzinho. É Pode esse crer. cara que eu conheço. Então eu fico muito feliz, eu acho que nesse sentido nós fomos bem sucedidos na live de hoje. E como foi bem visitada, a galera aí curtiu, quem sabe até o fim da pandemia a gente ainda não faça mais uma. Tô com Bora. muita saudade de você, velho. Também, Zé. Tô muito saudade de você. Você é um amigo muito querido. Obrigado pelo convite, esse espaço para a gente trocar essa ideia. Muito bom sempre conversar com você. Ainda mais quando a gente pode falar sobre coisas que aquecem o nosso coração também, que inquietam a gente, denunciar aquilo que a gente discorda e também, como você sugeriu agora para a gente finalizar, essa coisa, esse momento para a gente dar um pouco de esperança num momento que as pessoas talvez estejam tão desesperançadas, né, sobre a vida e sobre se sentindo só, talvez. E espero que você que esteja vendo a gente aí tenha recebido o nosso abraço com carinho. A galera tá pedindo aí, já deve estar encerrando a live. Primeiro, tem 30 segundos para acabar. Só para dizer que o Duca vai sim lá na PIB assim que acabar a quarentena. Eu levo ele lá, galera. Aqui é muito seu fã, você não tem noção, Du. Massa, mano.
Eu vou sim. Amo É um você. prazer. Fica Bem, com Deus, velho. Um abraço. amém. Tchau, Deus te tchau. abençoe, mano. Tchau. Amém.